a honra e o prazer de estar recebendo novamente o Caco Xavier, né, músico, produtor, instrumentista e coordenador do projeto Tamborada, aqui de Pelotas. O Caco já conversou com a gente no início do ano e a gente teve a sorte de contá-lo de novo, né, no mesmo ano. Isso no mesmo ano é uma sorte grande, né, de contar com essa contribuição muito bacana do projeto Tamborada e de toda a experiência que ele tem como músico produtor, compositor, né, muito atuante aqui no cenário do Rio Grande do Sul, né, e internacionalmente, nacionalmente também, com vários projetos, né. É um prazer tê-lo aqui, Caco, com a gente. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez, eu fico muito feliz, viu, com o convite. Acho que é muito importante a gente poder ter essa prática de bater um papo, né, a respeito de cenário, a respeito da nossa vida, relacionada também com a musicalidade, com os ritmos, né. Fico super feliz de ser lembrado. Espero que a gente aproveite bastante, né, troque, que não fique nada para trás e que a gente dê mais esse passo dentro da pandemia para que, quando isso tudo passar, amenizar, a gente poder, de repente, se encontrar e vivenciar na prática mesmo essas coisas que a gente vai conversar durante o dia de hoje. Aqui. Amanhã. Maravilha, Caco. Tomara que sim. Né, o Caco tem um projeto de Tamborada, ele vai explicar melhor, mas que oferece oficinas também durante o ano inteiro, eventos, né, na Casa do Tambor e apresentações em vários festivais, já participaram de muitos festivais com um grande êxito, ganhando prêmios, né, primeiro e segundo prêmios, em muitos festivais importantes aqui do estado. E tem também esse trabalho com as escolas, né, que ele mostrou para a gente no nosso último encontro, muito importante de musicalização, de introdução a esse universo do tambor, né, e a música afro-gaúcha, que é muito importante aqui para a identidade, não só de Pelotas, mas do Brasil, né? Então, seguindo mestres aí como o mestre Giba Giba, Batista, ele está trazendo essa tradição até, né, hoje e tentando trazer mais gente, né, de outros contextos, outras práticas musicais para conhecer, né, mais o projeto e se encantar, né? Eu tenho aqui as perguntas de todos, né, que participaram do fórum, então eu vou começar as perguntas com quem já está presente e que, se vocês quiserem também comentar ou conversar com o Caco em algum aspecto, né, porque as perguntas são de vocês, a gente consegue fazer essa interlocução, né? Então, para a lista aqui da participação do chat, a gente tem a Chayane, que está aqui. Bom dia, Chayane. Vamos começar com umas perguntas dela. Eu já passei para o Caco, ele já leu as perguntas, já preparou uma, um arsenal de tambores aqui para mostrar um pouco, né, desse material, que tem gente que perguntou, queria escutar como é que é o tambor. Então, eu vou começar com as perguntas e a gente vai nesse bate-bola, né? Então, a Shane tem duas perguntas, aliás, três, né? A primeira é o que foi sonhado para o projeto Tamborada? Qual a diferença dos tambores utilizados e qual a importância dos festivais? Oi, massa então. Então, para a Chayane, né, e para todos que estão na sala, uma coisa que eu acho bem legal é assim, eu tive a oportunidade em 2013 e 2014 de fazer parte de um projeto que se chama Sonora Brasil. Sonora Brasil é um projeto do SESC e ele oferece durante 2 anos uma circulação, né, para que a gente possa contar um pouco de alguma pesquisa que tenha sido feita em algumas regiões do Brasil. Né? Nesse momento, nós tínhamos uma pesquisa sobre os tambores do Rio Grande do Sul. E então, nós juntamos 4 manifestações com 4 instrumentos que representavam, cada um representava uma, né? E então, dentro dessa experiência que a gente teve, eu realmente sonhei que quando terminasse esse processo todo, eu ia voltar para casa, aqui em Laranjal, que a minha casa ia ser uma casa para o instrumento tambor, uma casa para as artes, mas que desse protagonismo ao instrumento tambor, e que ali a gente ia construir, a gente ia contar história, a gente ia criar repertório em cima dessas histórias, desse conteúdo local, né? E aí o meu sonho, que eu ainda não realizei, é conseguir colocar nas areias da Praia do Laranjal
100 exemplares de tambores artesanais que representam, digamos, então, essas manifestações, né? Já entrando, né, respondendo qual é o sonho, e então seria isso, né? Hoje nós estamos no número 74 de tambores que foram construídos aqui na Casa do Tambor e em alguns outros lugares, né, como o Ateliê Tom Jobim, que a gente passou a confecção de supapo para lá, porque também as coisas aqui é um instrumento que demora mais tempo para ser construído, e, as atividades na Casa do Tambor começaram a ficar maiores, assim, né? Então, já entrando na pergunta de quais são os tambores, né? Claro que a gente tem inúmeros tambores, a gente tem muitas referências, mas ao criar o projeto Tamborada, eu pensei em dar o protagonismo, sendo aqui em Pelotas, para o tambor de supapo, que é esse tambor que está aqui, ó. Aqui você só enxerga um pouquinho da, da parte superior do tambor. Ele é um tambor que tem 1,05 m de altura, tem 60 centímetros de boca. Ele era feito com couro de cavalo, quando nós tínhamos aqui em Pelotas um curtume que oferecia, então, esse couro de cavalo. Ele, né? Então, originalmente, ele era com couro de cavalo. A gente tem usado até por uma questão de ter um som mais legal, que tem mais profundidade no som, a gente usa o couro do gado, né? Couro de boi, couro de vaca. A gente também tem esse tambor aqui, ó, que é um tambor uruguaio, faz parte da cuerda de candombe. Esse aqui é o menorzinho, é o tambor tico. Junto com esse tambor, os uruguaios, eles tocam no carnaval, eles tocam um tambor tico, então eles têm o tambor repique, que é um pouquinho maior que o tambor tico, e tem o tambor piano, que é o tambor que faz a base. Então eles conseguem fazer esse naipe, né? Com esses 3 tambores que a gente chama de cuerda de tambores. Então, dentro do projeto Tamborada, eu peguei um elemento da cuerda de tambores, no caso o tambor tico, e trouxe essa cultura afro-uruguaia para dentro desse universo da música praieira, música aqui que a gente desenvolve aqui no Laranjal, dando uma identidade para o lugar, tanto poética como sonora. Então a gente mistura o toque da chapeada, do tambor de supapo, com o toque do tambor afro-uruguaio, tambor tico. A gente também tem esse tambor aqui, ó, que ele é chamado aqui por nós de tambor praieiro. E ele é um tambor que ele ganha vida de uns 3, 4 anos para cá, porque ele é baseado na pesquisa que eu fiz do litoral norte do Rio Grande do Sul sobre o tambor de Moçambique, que é uma manifestação afro-católica, que nós temos mais ali na região de Osório, mas que tem como ponto de partida o quilombo do Morro Alto. Então ali são devotos de Nossa Senhora do Rosário, de São Benedito, que fazem cantos no formato de quadrinha para agradecer Nossa Senhora do Rosário por tudo que é alcançado, né? Então, é uma manifestação super interessante em Moçambique. Já tem mais de 200 anos continuados, né, dessa apresentação que eles fazem sempre no mês de outubro, que se chama o Alto dos Moçambiques, né? Então, como ponto de partida essa pesquisa, eu achei que seria interessante a gente ter um tambor da família das caixas, um tambor tocado com baqueta, um tambor que fosse aqui do Laranjal. Então ele foi pegando naturalmente, ele foi recebendo um apelido, né, uma forma de identificar como é um tambor praeiro. Então a gente juntou o tambor de supapo, da chapeada, o tambor praeiro que vem do litoral norte e acaba fazendo a sua morada, a sua iniciação aqui na Lagoa dos Patos, aqui na Praia do Laranjal, em Pelotas. A gente tem o tambor tico, que é então, o tambor que faz essa relação de fronteira, que eu sempre gosto de dizer que não divide, mas une, né? O lado de cá com o lado de lá. Então, e aí a gente tem o chamamento maior, né? Que é quem conduz essa tamborada, que representa aqui a questão da religião de matriz africana, que é o agé, que é um instrumento que a gente vê bastante nas casas de religião, né? Então, esses são os instrumentos básicos que a gente usa no projeto Tamborada. E a partir disso, claro, eu faço com as composições, eu me acompanho no violão, e agora a gente tem atualmente um projeto que se chama A Raiz dos Tambores, que dá o protagonismo para esses 4 instrumentos,
mas recupera uma história muito popular do Carnaval de Pelotas. Então tem um naipe de metais que nos acompanha, tem uma banda base, né, uma bateria, um baixo, para deixar esse violão mais forte para poder tocar com todos os tambores. E finalizando a tua pergunta, a história de lá em 1994, eu fui cantar uma música que falava da fome na África. E então a música se chamava Maputo. E ali foi a primeira vez que eu levei para um festival de música regional, festival, no entanto, chamado como Nativista do Rio Grande do Sul. Eu levei tambores para o palco com esse olhar mais de protagonismo para os tambores, né? E então ali foi muito interessante porque ali realmente começou um novo momento na música nativista, onde a conquista maior é o reconhecimento do ritmo de Moçambique como um ritmo gaúcho, né? Nós temos no Rio Grande do Sul o ritmo do bugio, que ele é considerado autêntico gaúcho, né? Porque todos esses outros ritmos, a milonga, o chamamé, a vaneira, que são os ritmos que a gente tem como ritmos gaúchos, eles todos vêm de um outro lugar, né? E aí ganharam morada aqui, né? Então, essa foi uma conquista muito boa. E a tamborada, depois desses 25 anos de caminhada e construção, né, de um terreno para a circulação de tambor, para a existência, para reconhecimento, né, da presença do tambor. Então, eu consegui levar esse projeto Tamborada, né? Nós fomos em 6 festivais e nós fomos premiados nos 6 e sempre com destaque, assim, ou a melhor música na opinião do público que estava presente, ou o primeiro lugar, ou o segundo lugar. Então, eu acho que é uma construção muito sólida mesmo, porque ela tem atuado em diferentes olhares da sociedade. A gente percebe que o projeto Tamborada atua assim, né? Não sei se vocês já perceberam que eu gosto de falar, então não sei se eu dei essa circulada aí, se eu respondi totalmente a tua pergunta, Chayane, mas a gente fica aberto aí se alguém quiser fazer alguma contribuição. Maravilha. Jane, tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou? Pode responder pelo chat. Ah, estou te lendo aqui. Obrigado, Tá Chicago. bom. Acho que sim, né? Então vamos Uhum. seguindo. Então temos a outra pergunta que é do Roger, também está presente aqui. Bom dia, Roger. Mesma situação, se quiser comentar, acrescentar alguma coisa, eu vou ler o que tu escreveu, tá? Então o Roger gostaria que tu falasse um pouco sobre o Supapo, um instrumento que tem uma marca enorme para a cidade de Pelotas, né? E tem uma grande admiração por trabalhar no meio do carnaval, onde esse instrumento foi fundamental para o crescimento da festa popular pelotense, o carnaval, né? E para o surgimento do mesmo em Porto Alegre, sendo que hoje é muito pouco utilizado. Como surgiu essa ideia de valorizar os tambores negros do Sul? Depois ele faz com outro comentário, né, sobre o mestre Batista de Bajiba, né, e se vem através deles essas inspirações, e como prosseguir com essa história através da tamborada. E aí eu acho que outra pergunta, Roger, ele acabou respondendo no caso da Chayane, né, quais são os instrumentos utilizados. Acho que é isso. Então, né, a relação, Roger, a minha relação, por exemplo, com o tambor de sopapo, ela é muito, como é que eu posso definir assim? Ela tinha alguma coisa preparado entre nós aí, né? Porque assim, ó, quando eu era muito novo, quando eu tinha 10, 8, 9, 10 anos de idade, eu ia assistir muito carnaval aqui de Pelotas. E já naquela época me chamava a atenção aquela ala de supapos, né? Porque o Carnaval de Pelotas ele era diferente de todos os outros carnavais do Brasil, né? Ele não tinha o lance do samba enredo, ele tinha o lance do samba batucado. Então ele tinha uma cadência, um andamento um pouco mais lento, né? Até porque pela utilização do tambor de supapo, que é um tambor que fazia uma linha na batucada com bastante notas, né? Então, ele tinha que ter um andamento um pouco menor, mais baixo, para que a gente pudesse perceber, né, o swing dessas notas, né?
Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, eu não sei se o nosso som vai ficar bom, né? Mas naquela época a gente tocava assim, ó. Aí eles cantavam. Então, quando tu via era um trem batucado que vinha e tinha todo o encantamento do tamanho do sopapo, um instrumento muito grande, com uma presença assim, ó. Cada escola tinha um jeito de tocar, conduzir o seu sopapo, e quando ela vinha chegando na avenida, o público já tinha, bah, lá vem o mestre, lá vem o Boto, lá vem o Bucha. Já tinha um toque característico, né? Então, e isso tinha um encantamento, assim, era uma coisa mágica mesmo, sabe? E isso entrou na construção musical, na construção pessoal, né? Eu tinha 10, 12 anos. Então, quando eu tinha uns 15, 16, eu comecei a tocar e fiz uma banda de rock, né? E aí essa banda de rock ela teve um momento muito legal aqui em Pelotas, que era, o nome dessa banda era Procurado Vulgo, e eu era o baixista. Então eu andava já, né? Talvez por aquela percepção do carnaval, né? De quando muito criança, eu andava já encantado com a parte, a frequência grave das músicas. Então eu era o baixista da banda. E uma vez nós fomos tocar num evento que era o Latino Música e me chamou muito a atenção porque no nosso camarim tinha um tambor de sopapo. Na mesma noite que a nossa banda de rock ia tocar, ia ter um show do Giba Giba, né? E aí eu tinha 15, 16 anos, né? Então, e aí, para minha surpresa, depois, lá, tipo, 20 anos depois, eu fui cantar num festival que falava da África, e ali eu percebi que a África no Brasil estava ligado aos negros do Rio, de Pernambuco, da Bahia, de Minas, e nada relacionado ao Rio Grande do Sul. Que eu tinha uma coisa assim, pô, mas cara, eu nasci no Rio Grande do Sul e eu ouço um som diferente de tambor há muito tempo. Então, eu acho que essa relação ela começou a se desenvolver, né, de um jeito que, quando chega no momento de verdadeira maturidade na minha carreira, né, de mostrar os conteúdos, eu me deparo com esse universo que eu já fazia parte, mas eu comecei a ter a questão de entender qual foi o papel do sopapo em Pelotas antes do Carnaval. Então vem uma história assim de pesquisa muito bacana, muito legal, que assim, ó, é, o serviço do escravo, o pior serviço, onde o sacrifício era maior, era nas charqueadas de Pelotas, né? E toda a meta que não era alcançada, que não era batida, tinha o castigo, que era o tronco, era o chicote no tronco. Então, é, a maioria dos escravos, eles eram castigados porque eles tinham que, digamos assim, matar 500 cabeças de gado num dia, para seca a carne, faz o charque, exporta esse charque, traz riqueza para Pelotas, o filho dos donos das charqueadas ganham a Europa, estudam, trazem a cultura, desenvolvem toda a questão da arquitetura da cidade. É, muita coisa, Pelotas começa a se transformar na capital cultural do estado, e a gente sempre renegando um papel que lá no início, essa mão de obra que construiu, na realidade, né, com a força de muito trabalho, ela tinha uma conexão, que era o pedido, a autorização, a permissão para tirar a vida de um ser vivo. Então, o povo escravizado, ele tinha os seus tambores, e o sopapo era parte desses tambores, ele tinha os seus tambores como conexão com os orixás. Então, era feito, através de um toque no tambor de sopapo, era feito um pedido dessa permissão para tirar a vida do gado, né? Então, a gente vai vendo como isso é importante
né, na nossa história, né, e como isso foi deixado de lado. Na época já não foi divulgado, e isso, com o passar dos anos, ele foi deixado de lado, né? E, então, quando a gente se depara com a riqueza da nossa história aqui, né, principalmente a história de Pelotas, com o tambor de Supapo, e a gente vê que, assim como o tambor de Supapo perde é, a, a colocação, né, para todo mundo da sua importância, né, da importância da presença do povo negro na construção da cidade, na construção do Estado, né, ao mesmo tempo, com o Carnaval, a gente quer copiar, o pelotense quer copiar o Carnaval do Rio de Janeiro. Então, ele começa a querer tocar como o carioca, né? E nisso, né, então entra essa presença, né, do Giba Giba, que era o maior representante tocador, talvez o mais famoso, mas era o cara que realmente levantava a bandeira do Supapo, e o Mestre Batista, que era o cara que teve a ousadia de construir mais tambores do Supapo. Então a gente pega e isso ganha uma proporção maior quando vai para Porto Alegre, quando é levado o tambor de Supapo para o Carnaval de Porto Alegre, né? Só que ao mesmo tempo essa disputa nós perdemos essa disputa, né? O Supapo ele foi perdendo espaço porque alegavam que como cor é animal, se chove, se está úmido durante o Carnaval, não, o som não fica bom, e aí a pele sintética do surdo, né, ela ganha um espaço, ela faz a função, mas ela perde a história, né? É uma pele sintética que tu afina ali com um parafuso, uma porta, e tu vai dando um pau, e aí também, para tocar aqui nem carioca, o andamento tinha que ficar mais alto. Então virava o samba enredo. Então já era uma coisa, imagina tu tocar isso no suporte. Então já foi perdendo, assim, não dá para usar o supapo, não dá. E foi se perdendo e sumiu o supapo do carnaval e sumiu a identidade do nosso carnaval. Então, a ideia qual foi, né? Voltar para Pelotas, voltar a falar no trabalho que foi feito pelo povo escravizado, voltar a construir esse tambor, colocar em destaque a pessoa do mestre Batista através de um projeto que teve em 99, 2000, que foi o Cabubu, um projeto feito pelo Giba Giba, idealizado para se confeccionar 40 tambores e deixar um tambor em cada escola aqui de Pelotas e também mandar para outras escolas, para outras cidades, né? E, então, acho que isso foi um alerta, né? E com essa história da pesquisa desse grupo que eu participei, que é o Alabê Oni, que é um grupo que pesquisa essas manifestações aqui do Rio Grande do Sul, de tambores. Então, com esse momento, a gente acaba recuperando a história do tambor de Supapo, botando, né, dando o destaque para esses personagens da nossa história, mestres reconhecidos, mestres griots reconhecidos pelo Ministério da Cultura, e aí a tamborada ela entra nesse papel, nessa missão. Olha, o nosso papel é o seguinte, é fazer com que essas pessoas estejam vivas, trazer pessoas que não precisam ser pessoas da etnia negra, para que essas pessoas tenham essa experiência de tocar um tambor sagrado, de tocar o tambor com leveza, com que seja divertido, que possa fazer com a sua família. Então, a tamborada ela faz uma estratégia de todo mundo participar, né? Não é um projeto que as pessoas assistem, é um projeto que as pessoas participam, né? E quando as pessoas participam, elas começam a conhecer essa história do tambor de Supapo, elas começam a conhecer um pouco do, do, do desperdício cultural que foi deixar essa história para trás, né? Então a gente começa a fazer a oficina, trazer as escolas para que as escolas comecem a construir o tambor, a gente faz música que conta essas histórias e a gente coloca a imagem desses personagens, desses mestres griots nas paredes do ambiente onde essas escolas visitam, né? Então eu acho que é mais ou menos isso, assim, Então, para mim, a importância está nessa fala e
E a ideia da tamborada, para mim, é uma missão, né? Foi tipo, ó, foi dado uma missão. O teu papel é juntar as pessoas para recuperar essa história e levar adiante com um olhar de 2021 para frente, entende? Eu trabalho com bateria e cogitei usar esse papo dentro de uma bateria justamente para resgatar. Muito bom. Isso aí. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Bom dia, bom dia. Eu acho que algum tipo a gente baixa o som quando fica mais forte. Tá. Ah, tá. Tá bem. Então, isso, não sei se o ato foi criticado porque seria um retrocesso. Olha só, né? A gente está acostumado ali com a modernidade a se perder, né? De certas coisas, parece. Rafa, não sei se eu completei a minha resposta, acredito que sim. Acho que sim, sim, foi bem legal. E acho que ele já foi isso, né, Roger? Acho que tu complementou bem ali a conversa e, e falando um pouquinho da tua experiência aí, tu no carnaval, né? Maravilha. Acho que pode passar para o próximo, né, para o Guilherme Casari, é, que fez uma pergunta, acho que tu, de certa forma, já respondeu, mas tu fica à vontade, tá, Caco? Tá. Ele pergunta o que te influenciou a pesquisar e aprofundar seus conhecimentos sobre a história dos tambores negros do Rio Grande do Sul e qual é o maior impacto social gerado pelo projeto Tamborada. Então, né? Eu acho que tem uma coisa assim, a importância. Tu podia repetir a primeira parte, porque depois tu me fala de qual o impacto social, né? A primeira foi o que te influenciou a pesquisar e aprofundar A seus pesquisa. conhecimentos sobre a história dos tambores negros do Rio Grande do Sul. O que me influenciou mesmo é assim, né? Eu sempre trabalhei com música, né? Desde os 12, 13 anos eu tinha grupos, né? E queria tocar nos lugares, participar de festivais. A minha vida sempre foi assim, sempre foi em função da música, né? E em 1994 eu tive uma oportunidade de cantar em festivais e muitos pesquisadores e poetas começaram a escrever diretamente para mim. Olha, essa música aqui eu acho que vai ficar legal para a voz do Caco. E aí tem um festival lá em Uruguaiana e vai ter, são 20 músicas e assim, ó, das 20 músicas, 19 falam dessa postura do tradicionalismo do gaúcho e pouca representatividade do povo negro se tem. Então isso começou de um jeito que rapidamente eu fui a 5 festivais em 94 e eu fiquei em primeiro e em segundo nos 5. Ou eu ganhei ou eu fiquei em segundo. E dos 5, eu fui melhor intérprete em 3. E eu via que a minha interpretação ela vinha acompanhada de um desejo de trazer para as pessoas a verdade de uma história da presença do povo negro aqui, né? Só que isso na poesia ela estava ainda tinha uma pendência, né? Como trazer os ritmos, como buscar registros por exemplo, qual som era tocado na charqueada, qual era o ritmo que esses escravos faziam para ter a conexão com os orixás. Entende? Que tipo de levado, como é que as pessoas teriam acesso a isso, né? E aí eu vi assim, ó, o grande cenário era o cenário da música nativista. Porque a gente tinha no Rio Grande do Sul, nessa época, nos anos 94, 95, nós tínhamos 50 e poucos festivais, quase todos os finais de semana. Tinha festival em alguma cidade do Rio Grande do Sul, onde a gente cantava, tinha muita gaita, muita bombacha, muito chapéu, e a gente não tinha muita referência do povo negro. E eu comecei a ver que também era um mercado de trabalho e era um cenário para que a gente trouxesse essa temática afro para o contexto do Rio Grande do Sul. Né? Só para vocês terem uma ideia, o Giba Giba é pelotense. Quando o Giba Giba morreu, a Zero Hora, que é o jornal do Rio Grande do Sul, o jornal com maior alcance do Rio Grande do Sul, ela fez em alguns momentos comentários da tristeza que a Bahia sentia com a morte do Giba Giba, né? Fazendo uma referência, ao meu entendimento, né? A minha crítica, de que por ele ser negro e tocar tambor,
ele era baiano, né? E eu vejo assim, pô, cara, um ícone, uma pessoa com uma importância enorme para o Rio Grande do Sul, para Pelotas, né? Então eu ficava vendo assim, a gente precisa se aprofundar para poder levar um conteúdo afro-brasileiro para o cenário dos festivais, mas um afro-gaúcho, os tambores do Sul, né? Para minha surpresa, em 2012, o Rio Grande do Sul, na pesquisa que nós fizemos com a Labeoni, ele era o segundo estado com o maior número de casas de religião de matriz africana. Ele só perdia para a Bahia. E quando nós terminamos o giro do Sonora Brasil, 2014, o Rio Grande do Sul já era o primeiro estado com o maior número de casas de religião do Brasil, né? Então, muita gente não percebe, não reconhece, tem vergonha, né? Porque às vezes não é na sua totalidade só o canto de devoção africano. Ele tem um canto de devoção brasileira, ele tem um canto de devoção gaúcha. A gente se reconhecer como negro gaúcho, eu acho que foi um aprendizado muito grande nessa pesquisa, né? E aí acaba que a missão, né? O desafio de manter, né? De criar, idealizar, criar, construir um grupo, né? Ele vem baseado em cima desses valores com um objetivo que eu vejo assim, ó, que é de unir, né? O valor social é unir as pessoas, diminuindo essas diferenças sociais, essas diferenças raciais. Então, eu percebo assim, a Tamborada hoje ela tem um papel social muito importante, porque ela trata diretamente das maiores doenças da humanidade, da atualidade, que são as causas depressivas, né? A gente lida diretamente com uma depressão, porque as pessoas vêm na Tamborada, elas são chamadas pelo toque do tambor. Elas são muito bem recebidas porque elas não precisam do disfarce, da carcaça. Quando tu vens aqui na Casa do Tambor, tu pode vir de chinelo de dedo, pode vir de salto alto, tu pode vir do jeito que tu gosta de andar, tu pode vir maquiado ou não. E só que quando tu chega aqui, tu vai te despindo dessas coisas. Tu vai suar, porque a entrega são 50, 60 tambores tocando junto numa peça de 80 metros quadrados. Então não tem muitos pudores. E as pessoas se enxergam, as pessoas muito pretas com as pessoas muito brancas, as pessoas muito novas com as pessoas muito velhas. A diferença de gêneros, a diversidade, todo mundo com um ponto em comum: a entrega no toque do tambor. Então, isso faz com que eu veja assim, eu tenho relatos, né, de muitas pessoas que chegaram na Casa do Tambor e dizem assim, ó, cara, a Tamborada botou ordem na nossa família. A gente se relaciona melhor. E a gente vai nos encontros, né, nos ensaios da Tamborada, que são durante todo o ano, toda segunda-feira tinha ensaio da Tamborada. As pessoas vinham aqui e saíam daqui, chegavam nas suas casas e chegavam com aquela sensação do bem que aquilo fez, né? E como pais começaram a conversar com filhos, como casais se questionaram, porque é incrível, famílias tocam no Tamborada, né? Tem assim, tem pai, a mãe, o filho, tem a sua avó e o neto, é incrível. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas realmente convivam de uma forma, convivam juntos e de uma forma bacana, entende? Sem disfarces, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos que eu mais gosto de destacar na Tamborada e que quem provoca isso nas pessoas é o toque do tambor, né? Eu acho muito bonito. Não sei se completei a minha resposta, mas eu acho emocionante isso, sabe? Saber que as pessoas fazem parte, né? Aquilo que eu comentei. Ah, eu vou estar tocando num bar no cassino. Quem quiser pega o tambor e vai lá, porque é um show de voz e violão e 10 tambores, ou voz e violão e 50 tambores. E as pessoas dão um jeito, e elas levam, e elas se vestem, elas botam a camiseta, elas se preparam,
Nós tocamos 43 músicas autorais que falam do vento, da areia, do pescador, falam do amor, falam dos indígenas. Então, essas letras, elas falam do laranjal. Tá aqui, né? Laranjal tá bonito, não ventou nem choveu, a rosinha de branco, foi que a santa me deu. Cantam para os orixás quando a luz da manhã dá ouro no mar, a aurora suspeita, a saudade é manjar, todo mundo, a medalha do sol sobre as ondas do mar, é uma joia que o céu ofertou a Iemanjá, meu amor trouxe flores. Gente, o mais bacana é que são 43 músicas autorais e quem vem na Casa do Tambor, as pessoas conhecem as letras. As pessoas cantam. O que as pessoas mais comentam é que assim, ó, eu nunca ouvi essa música, só que tem 50 pessoas cantando. Porque as pessoas vêm aqui no ensaio e elas vão conhecendo as músicas que falam daqui. Pescador, pescador, seja sempre quem és, buscando a tua verdade, usando da sinceridade que aprendeste com as marés. Refrão. Pescador, pescador, quem te protegerá, rainha do mar, é mãe Iemanjá. Então, dá para ver que eu estou completamente dentro da história, né? É uma paixão mesmo, porque tu vê que alcança as pessoas querem fazer isso, as pessoas querem ir atrás disso, as pessoas querem fazer aula, as pessoas querem, olha, vem uma escola lá do Fragata conhecer a Casa do Tambor. Quem quiser estar aqui junto, vem 10 pessoas, uma terça-feira de tarde, para receber uma escola. Vem pessoas para colaborar, para tocar junto, para dar depoimento. Então, acho que essa é a missão. E agora a gente está levantando essa bandeira, né, de ações que diminuam, né, não vamos dizer que vai acabar, mas que diminuam com o racismo, né, que seguindo a depressão é a maior doença que nós temos hoje em dia, né, esse descontrole de raiva e ódio entre as pessoas pela parte externa do corpo. O cara tem a pele escura e a gente, sei lá, tem que se tratar, né? Tem que tocar nessa ferida, tem que curar essa ferida. Buenas. Seguimos o baile. Maravilha. Show de bola, Caco. Acho que com o tambor menor ele ficou ótimo o som. Acho que Eu toquei bem devagarinho. pressão do supapo ali é difícil de segurar, né? Quer dizer, Ah, é, ao né? vivo vai, Pô, né? para quem tá curtindo aí, só para ter assim, ó, tem um filme na rede, aí nas redes, que se chama O Grande Tambor, que é a história, né, do tambor de Supapo, que fala desses mestres que a gente está aqui. Para quem tiver um pouco mais de curiosidade, eu recomendo, porque ele é muito bonito. Ele é feito por uma gurizada daqui, o do Coletivo Catarse, com bastante parceiros. O Richard Serraria é um dos caras que fez toda essa movimentação para recuperar a história do tambor. Então, eu recomendo, é bem legal. Maravilha. Então, seguindo, aqui temos mais duas perguntas e um inscrito. Então, se der tempo, aí eu passo a palavra para o nosso amigo Luiz. O Vitor, Ricardo, bom, o Vitor não está aí, apesar de ele ter escrito no fórum, né? Então, vou passar por a pergunta do Bruno, que também não está aí. Mas aí já não sei como é que eles fazem. As outras duas perguntas não estão aí, né? De qualquer maneira, acho que da pergunta do Vitor e do Bruno, o que a gente não falou ainda muito é em relação a essa questão da tamborada para as futuras gerações. E no caso do Vitor, né, essa pergunta, porque ele fez uma pergunta sobre o tema praiano, né, a cultura da praia, que o Caco já falou bastante assim sobre, né, tanto a origem dos tambores, como eles estão se relacionando com essa ideia da cultura da praia, como a identidade das letras, né, e o papel da Casa do Tambor justamente nesse contexto praiano. Agora, essa parte das futuras ações, eu acho que é importante, e também mencionar um pouco a pergunta do Bruno, que é quais são os principais objetivos da Tamborada e como, na tua visão, a pandemia dificultou a realização deles, né? Tu acha que dá para contornar isso de alguma forma? Eu acho que isso é importante. São duas perguntas que estão mais ou menos relacionadas, né? Mas Uhum. que eu acho que são importantes de comentar. Diga lá, cara. Tá, eu acho que eu vou direto nessa pergunta da pandemia,
porque como isso é muito atual, assim, né? E depois aí tu me lembra mais do começo ali, Tá. da, da pergunta. Eu acho que a pandemia, né, é uma tragédia, né, para toda a humanidade, mas ela trouxe também para a humanidade uma oportunidade de reflexão. Eu acho que antes da pandemia nós estávamos muito rápidos, né? Parece que tem um comando maior mesmo que diz, cara, vou ter que dar uma freada, porque assim tá demais, sabe? Tava tudo demais, tudo muito rápido. Tu compra um aparelho e o aparelho já é velho. Ele, sabe? Tu precisa desse aparelho para fazer parte, né? Do contexto humano hoje, né? Das relações humanas. E quando tu adquire um aparelho, ele já está ultrapassado. As pessoas estão pensando lá, e eu acho que a pandemia ela trouxe isso assim das pessoas, né? E no meu caso, a pandemia ela me trouxe a reflexão, né, de dizer assim, tá, cara, então o projeto Tamborada tem 10 anos. Ele surgiu, né, no finalzinho de 2009, lá em Porto Alegre. Então ele tinha passado já por Lajeado, tinha passado por Osório, tinha passado por Porto Alegre, ele passou por Pelotas, ele voltou para Porto Alegre e aí ele voltou para Pelotas. Em 2015, e depois que eu fui para fazer o Sonora Brasil, quando eu voltei, o projeto Tamborada precisava de uma sede, no meu entendimento. Para se falar de tambores, a gente tem que ter um lugar. Então, aqui a minha casa virou a Casa do Tambor. Eu fui retirado, fui despejado de casa, os tambores assumiram, as paredes caíram, e aí a gente fez essa coisa assim, um espaço de arte onde tem que ter dança, tem que ter teatro, tem que ter música, música instrumental, tem que ter de tudo. O Clube do Choro veio aqui, foi maravilhoso, a gente fala até hoje dessas coisas, né? Então, muitos artistas e muitas artes circularam nesse território que tem como protagonista o tambor. Com a pandemia, o que aconteceu? Nós saímos desse show no dia 7 de março com 62 pessoas na estrada, tocando tambor, cantando a música praeira, e uma semana depois, para tudo. O ensaio de segunda nunca mais aconteceu, a aula de terça não aconteceu, a tamboradinha do encontro de sábado parou, os ensaios de quarta e quinta. Então, assim, uma semana que a gente tocava tambor 6 dias por semana, todas as semanas durante o ano. Era aula, era ensaio, era a parte infantil, recebia escolas. E isso tudo fez assim ter que entrar para um pensamento assim, o que realmente está acontecendo, né? O que aconteceu de 2015 para cá, né? A Casa do Tambor começou a ter um movimento, aí tinha as festas do Bloco Tamborada, as pessoas começaram a participar, teve envolvimento. E eu aprendi com a minha mãe que a gente tem que ver o lado positivo de tudo, né? Então eu acho que a gente fez um filtro durante a pandemia, né? Fez um filtro separando dentro de toda a função, né? Nós temos um cadastro. Nós estávamos, em março de 2020, nós estávamos em 168 pessoas, que a gente tem uma lista. São pessoas que compram camisetas, são pessoas que ainda têm vergonha de tocar, mas vêm nas festas. E dentro desse montão nós temos assim, 70 e poucos tambores construídos e 62 pessoas tocando mesmo, né? E tem pessoas que compram tambor para ajudar. Ah, eu quero ter um tambor para... Eu digo, pô, traz, tu não vai tocar, traz para alguém tocar. Não deixa o tambor sem som, né? Então, mas a pandemia ela separou as pessoas que realmente queriam se aprofundar na tamborada e usaram esse período para um estudo, para tocar melhor, para escrever projetos, né? Olha, é incrível, a gente fez um clipe que é Agora Somos Nós dentro de casa, porque é o único disco que a Tamborada tem, o nome do disco é Agora Somos Nós, que não significa só agora é a nossa vez, significa que nós somos um número grande de nós. Depois que tu faz um nó, é difícil tu desatar. Então, assim, a gente está amarrado através de vários nós, a gente está amarrado um no outro, né? Então, a gente começou
a pegar esse, né, a música é agora somos nós na beira da praia, e agora somos nós dentro de casa. Todo mundo gravou, esse clipe está na rede. Caco Xavier, a Raiz dos Tambores, no YouTube, no canal do YouTube. Tu entra lá e bota Agora Somos Nós dentro de casa. É super legal. Aquela coisa chavão, mas cada um pegou o seu tambor na sua casa, cantou uma frase da música, ficou super bonito e nos manteve unidos. A partir dali, a gente fez um programa de web TV, que é o Tamborada em Quarentena, que virou um festival de arte. Né? Eu entrei numas de tirar onda de apresentador de web TV, de programa web TV, então a gente fez o Salve Arte. Então a gente conseguiu fazer muitos projetos, executar e preparar na escrita. Né? A gente está muito bem posicionado agora, né? Nós estávamos entendendo que era um quase final da pandemia, mas não é, né? Então, mas a gente está muito inteiro. A Tamborada está consciente, à espera do momento do reencontro, do abraço, que a gente não sabe se vai ser nesse verão. Mas, enfim, assim, ó, eu acho que a pandemia trouxe um ponto muito positivo de fortalecimento na questão da gente entender por que nós temos um projeto Tamborada. Aceitar que algumas pessoas gostam de vir na casa do tambor para pegar um tambor e tirar foto, posta. Isso é importante, isso é bom, isso é bacana também, né? Da gente poder achar que tem uma coisa bonita, né? Mas a gente precisa saber também das pessoas que querem da construção, do conteúdo, né? Das estratégias para que isso, né? Não sei se vocês acompanharam, mas, por exemplo, nós conseguimos, com o movimento de rua, que em 2018, a Pelotas se autodeclarasse, através de um decreto, a cidade do tambor de Supapo. Essa não é uma conquista da Tamborada. Essa é uma conquista de todas as pessoas que um dia tiveram uma relação com o tambor, de reconhecimento do instrumento tambor como parte da construção da cidade. Mas a Tamborada, era o momento da Tamborada fazer isso. Né? Então, eu acho que quando a gente tem tempo para dizer para as pessoas, vocês estão percebendo a importância, o que a gente faz com esse título? Pelotas é a cidade do tambor de Supapo. O que isso significa? Que a gente tem que tocar Supapo todos os meses, não só na Semana da Consciência Negra. A gente tem que tocar tambor e falar de negritude e falar da nossa história durante o ano inteiro. Então, nós conseguimos lançar, criar a Semana da Presença Negra. Olha que lindo! Sabe o papo das cotas? Então, ele é uma cota pessoal. Qual o tempo tu teria uma semana do teu mês para ver filme de cinema negro, para ver esculturas, para saber das pessoas, para falar de relacionamento, tendo a presença, não tendo a consciência, mas tendo a presença. Olha, a presença negra na vida de todos nós. Né? Então, a gente quer que seja conduzido através de toques de tambores, mas que a gente tenha uma semana por mês, em 2021, que a gente tenha uma semana na vida de todo mundo. Dia do professor, vamos tocar tambor, vamos mostrar os nossos professores negros. O dia do médico, vamos tocar tambor para a medicina, vamos mostrar os nossos médicos negros, vamos mostrar, entende? O dia do trabalhador, dia dos pais, dia das mães, dia das crianças. A gente precisa inserir um instrumento que faz parte da nossa construção pessoal e da cidade, fazer parte da nossa vida. A única diferença do Rio Grande do Sul para os outros estados que têm essa presença do povo negro é essa. É que no Rio Grande do Sul a gente celebra isso uma semana no ano, a Semana da Consciência Negra. E o Rio de Janeiro, a musicalidade do Rio de Janeiro, ela é negra o ano inteiro. Da Bahia, ela é negra o ano inteiro. E nós temos negros aqui, né? Nós temos a riqueza da cultura negra. Rafa, eu queria falar da pandemia para dizer que, né, eu acho sempre super difícil dizer que a pandemia teve um lado bom, né? Mas eu gosto de colocar dessa forma que eu estou explicando para vocês, como é importante a gente ter esse tempo de reflexão, né? E que isso a pandemia trouxe para a Tamborada. Eu acho que a Tamborada sai mais forte, né, desse período. Acho que 2021 vai ser um ano muito bom
para as relações das pessoas e a Tamborada vai poder contribuir para isso. Que maravilha, a gente agradece muito pela contribuição e por essa possibilidade, né, de valorização do diálogo, né, entre as pessoas, o diálogo independente de qualquer barreira que a gente constrói, que não é real, né? É uma barreira É, que é inventada. Temos duas pessoas para fazer perguntas inscritas, né? O Luiz, que fez o primeiro pedido, e o Guilherme. Vou abrir para o Luiz para a gente fazer essa pergunta, porque a gente já está chegando no nosso limite, né? Que é mais ou menos sim. 50 minutos. Mas diga lá, Luiz, a gente vai tentando Olá, fechar, né? E se der tempo, o Guilherme pode fazer a pergunta dele. Diga lá. eu vou tentar ser breve. Muito obrigado, viu, Caco, pela apresentação. Eu não sou de Pelotas, eu estou morando há pouco tempo lá, saí agora na pandemia. Não conhecia, eu fui conhecer na apresentação ali que o professor botou na nossa página ali. Justamente, eu escolhi não fazer a pergunta no fórum porque eu não conhecia. Eu achei para mim, muito superficial o que eu tive acesso à internet, procurei alguma coisa no YouTube, né? E eu resolvi te escutar melhor, né? Eu percebi que é um movimento bem forte de descolonização do gaúcho, né? Da cultura gaúcha. Eu achei muito legal isso, muito massa. Se tu pudesse, se conseguir lidar com esse tempo que a gente tem, falar um pouquinho. Eu sou professor da Rede Municipal de Pelotas, de Educação Infantil. Eu dou aula de música para as crianças, né? De musicalização. Por isso que eu vou te fazer essa pergunta. Se puderes falar um pouquinho mais, abrir um pouquinho sobre a relação da musicalização das crianças com esse movimento do tambor, como é que funciona, o que vocês fazem ali, para eu dar uma sabida e até talvez futuramente falar contigo para levar o tambor para a escola também. Maravilha. Que Acho que a gente maravilha. fecha bem a pergunta do Luiz, porque tem referência com a que ficou faltando justamente sobre o projeto Tamboradinha. Acho que a gente Tá, mata essa das futuras gerações aí. tá, eu acho isso ótimo. Muito obrigado, Luiz, pelas palavras e também assim, ó, como tu está ligado diretamente, né, nessa relação de tá lidando com crianças, está no ambiente da educação. Em 2015, eu escrevi um projeto de levar o projeto Tamborada para 5 escolas onde nunca tivessem ações culturais, né? Então, a gente fez uma pesquisa do IDESE, nós separamos 5 cidades do Rio Grande do Sul com o menor índice de desenvolvimento. Então, a gente fez uma visita com o projeto, levando os mestres griots, e essa construção ela era assim, o cantar, que a gente tem um jeito, a nossa música praeira, ela tem um jeito dela de cantar, de dançar e de tocar. Ela constrói o seu próprio instrumento e ela quer construir o seu próprio texto. Então, a gente chega numa escola e a gente mostra esse formato, o formato de quadrinha. Eu sou o cantante, vocês são a tripulação. Aí eu vou dizer, o tambor está batendo, ele está repinicando. Vocês vão repetir comigo, o tambor está batendo. Então, tu começa a envolver. Tem que ter o cantor, tem que ter o... E aí a gente dança assim, aí tu levanta no meio das crianças. Tu brinca com as crianças, mas tu dança e eles dançam contigo. A gente leva um tambor, desmonta o tambor e monta e conta a história de cada peça da pele, da lata. A lata ela era o telhado de zinco da região do litoral e então os trabalhadores levavam, né? Os escravos, trabalhadores, os seguidores, a continuidade dos que foram escravizados, levavam esse resto de telhado de zinco, fazia a circunferência, botava a cor de cabra, e fazia um tambor e fazia os seus toques. Então a gente conta essas histórias e chega um momento muito importante, que é o momento de o que tu está sentindo. Então a gente começa, eu criei uma brincadeira que é Não Vale Não Vir. O Não Vale Não Vir, ele tem uma sonoridade muito percussiva. Não vale não vir. Então a gente brinca de como falar o não vale não vir, mas ele quer dizer não vale não vir. Então a gente vai fazer uma proposta para uma criança e não vale não vir. E essa criança vai fazer a proposta para uma outra criança, não vale não vir, e aí tem que envolver um professor. Então a gente chega sempre a um número de 5, 6 pessoas que se abraçam, que cantam, dizem assim, olha, nós somos os mais desafinados de todo esse grupo, então a gente vai cantar. Até que tu começa a sentir nessa exposição
que todos cantam. Que o importante é cantar, é se mostrar, é ter uma atuação. Se a tua atuação é muito legal ou nada legal, é uma consequência, mas o importante é que tu tenha essa atuação. Então, eu vou fazendo uma pergunta para cada criança. O que tu está sentindo nesse momento que tu já cantou, que tu já dançou, tu já desmontou, montou, tu já tocou? E aí as pessoas, as crianças, elas vão fazendo uma colocação. Por exemplo, aqui no Laranjal nós recebemos uma escola. Aí eu digo assim, tá, o que a tua escola é para ti? Ah, a escola é o amor da minha vida. O nome da escola dele era Barreto, que é uma escola que tem aqui no Laranjal. Então a gente fez a frase, o Barreto é o meu amor. Né? Aí uma guriazinha me disse assim, tio, eu nem quero mais ir para a escola, eu quero vir direto para a Casa do Tambor. Aí eu digo, não, mas para tu vir na Casa do Tambor, tu tem que passar na escola. Aí saiu a segunda frase, passei na escola para tocar tambor. Aí, pô, tu chegou aqui, tu disse que tu não sabia cantar, estava tímido, né? E aí, pô, tu é o que canta melhor. Então, ali surgiu outra frase que é, na tamborada, eu virei cantor, né? E aí, para nossa surpresa, o Ícaro, que eu guardei o nome dele até hoje, ele, com um orgulho de quem mora na praia, ele disse assim, ó, mas quem mora na praia mora no frio e no calor. Tipo assim, orgulho, né? Ah, eu não venho na praia no verão, eu estou aqui no inverno, sabe o que quer passar? Então a gente foi fazendo nesse formato de pergunta e resposta, a gente fez, o Barreto é o meu. Até vou botar um tamborzinho aqui. A gente fazia, o Barreto é o meu amor, o Barreto é o meu amor. Passei na escola para tocar tambor, passei na escola para tocar tambor. Na temporada eu virei cantor, na temporada eu virei cantor. Eu sou da praia com frio e com calor, eu sou da praia com frio e com calor. Aí eu dizia para eles, da onde eu sou? De onde nós somos? Aí todo mundo, Laranjal. E o que é o Laranjal? Aí nasceu a frase, eu sou de um lugar legal, eu sou da praia do Laranjal. Cara, isso é um sucesso. No Laranjal a gente toca, é uma música de todas as pessoas que estão assistindo, as pessoas, elas ficam rindo, tem aquela coisa do pertencimento. Para encurtar minha resposta, o que me chama a atenção? Nós tivemos aqui na Casa do Tambor mais de 30 visitas de escolas da rede pública. Dessas visitas, eu fiz 12 músicas com os alunos de cada escola que foi visitando. Então, eu tenho 12 músicas compostas com esses alunos. E aí eu peguei, das crianças que vêm na tamborada, eu peguei crianças que querem cantar, querem dançar, que querem tocar, e eles cantam essas músicas. Então, a gente criou um show dessas crianças, que é a tamboradinha. Então, a tamboradinha, ela tem um repertório autoral. Ela canta, são crianças que frequentam o Projeto Tamborada e a Casa do Tambor, e elas cantam música da escola do Laranjal, do Areal, do Fragata, da Colônia, de Pedro Osório, de Pinheiro Machado, as escolas que vêm também das outras cidades da região. Então, acho que é um projeto, né? É uma continuidade do projeto, mas muito importante, interessante, porque é o futuro. Né? Assim como a gente recebeu um prêmio e foi nas escolas, a gente se preparou para poder receber as escolas na Casa do Tambor. Né? Isso tudo é feito de uma forma voluntária, é gratuito. A gente só não conseguiu ainda pagar para que as escolas viessem, entende? Tipo assim, as escolas elas vêm com transporte, elas trazem um lanche. Às vezes a gente até consegue com alguém da praia um lanche para um número X de crianças. Claro que isso tudo está parado por causa da pandemia, né? Mas eu acho que é uma coisa muito importante, porque durante esse tempo, das 2 da tarde até as 5, a gente fala muito das relações entre as pessoas com as crianças, né? A gente fala muito do bullying, a gente fala muito das questões de racismo, né? Então, eu acho que é uma coisa muito importante, porque tu dá uma coisa muito boa e tu pede uma coisa em troca, né? Então, a gente diz, olha, vocês prestem atenção, porque no final tem a entrevista. E aí a gente pega um celular, uma câmera e vai entrevistando, né? Tipo assim, tu acha legal? O que tu acha do bullying quando um colega
fica gozando do outro e todo mundo ri daquele lá, né? E a gente já ouviu, enquanto ele está achando engraçado, é legal. Quando ele deixa de achar engraçado, aí eu acho que já não é legal. Aí a gente vê, então isso é o bullying, né? É aquela brincadeira que quando deixa de ser engraçado, para quem está sofrendo, não é uma brincadeira legal, entende? Então eu acho que é uma forma de tu criar um convívio, né? De tu contar as histórias, né? Dos negros que chegaram no Sul, qual foi o trabalho deles, qual foi o sacrifício que eles passaram, qual a herança que eles nos deixaram. Então, eu acho, assim, eu acho um trabalho necessário e muito bonito. Maravilha, cara. Show de bola. Muito bacana. Agradeço a pergunta, Luiz. Acho que fechou bem esse último tema, né, que abre muitas perspectivas e muito importante, né, para de fato trazer isso de uma maneira mais consistente para a formação das pessoas, né? Cara, que eu acho que o trabalho da Tamborada tem essa função muito importante. E a universidade agradece muito a tua contribuição também, porque esse pessoal, os alunos estão entrando agora na universidade, estão tendo esse contato, né, com um projeto local que tem essa proposta, né, muitos já atuantes, né, em escolas da região, em projetos da região. Acho que isso também é uma excelente introdução, né, para esse universo, tanto aqui de Pelotas, mas como para as possibilidades culturais que a cidade oferece. Agradeço muito a tua presença, agradeço as perguntas de todos e todas que estão aqui presentes. Acho que a gente deu conta muito bem de tudo, mais uma vez, e com o brilhantismo que a tua fala sempre traz, e essa contribuição muito, muito importante mesmo. Eu acho que é isso, Pô, Só Luiz. uma colocação aqui. Ô, Caco, se tu me permitir, eu vou pegar com os professores aqui o teu contato para a gente conversar alguma coisa, para poder fazer 2021, 2022 na escola ali. Beleza? certamente. Quero que vocês todos conheçam, tu também nos conheçam a Casa do Tambor, dizer que a Casa do Tambor ela é prolongamento desse nosso papo, porque é um espaço para diálogo, é um espaço para exercício, mas é um espaço para diálogo. E eu queria dizer para o Luiz e para o Rafa, que quando eu recebo esse tipo de convite de vocês, gostaria que vocês entendessem a importância dessa ação de vocês, de levar para dentro do ambiente da universidade essa história que é uma história da cidade, é uma história de todos nós, né, uma história pessoal, e que a gente realmente precisa, eu espero, que na nova gestão, né, da, da, da universidade, que a gente realmente construa ações com a comunidade artística, a comunidade de pesquisa da cultura da cidade, que a gente crie esse costume. Eu acho que todos nós temos muito a ganhar, e eu quero dizer que eu fico assim, ó, muito orgulhoso mesmo de poder estar aqui a gente conversando e dizer que sou parceiro assim, sem pestanejar, para a gente criar planos, para a gente fazer coisas assim como a cada passo que a gente der na Casa do Tambor, no Projeto Tamborada, poder também ter em vocês, poder passar isso para que isso seja apresentado nesse ambiente da universidade, né? Para que a gente seja multiplicador dessa ação, né? Então, fica à vontade também o Luiz, que fez a pergunta da escola, estou totalmente à disposição, sou parceiro para fazer muita coisa junto e estou aí com todos vocês, espero que vocês tenham gostado, tenha sido legal para vocês como foi para mim. Maravilha, Luiz. Muito obrigado pela pergunta. E, Caco, aí a gente vai fazer isso com certeza. Eu acho que a tendência é a gente fazer isso de uma maneira até mais é, é, participativa e convidar vocês, né, todos os 60, para virem à universidade tocar e fazer Oh, essa oficina com todo mundo. Acho que isso é fundamental. A gente fazer um seria legal, projeto né? dentro da universidade que, né, de certa forma, dê essas condições para a gente receber vocês muito bem, como vocês recebem a todos. Eu acho que é um dos objetivos para o nosso pós-pandemia aí. Eu acho que vai ser super importante para a Muito bom. retomada, né? Retomada dessa conexão que é muito bonita. Mais uma vez agradeço e fico muito feliz que você está com a gente. Agradeço a todos. A gente segue, né, no nosso trabalho, mas sem perder em vista as ações que estão acontecendo aí na Casa do Tambor. Convido a todos a se integrarem, a conectarem com o projeto que está de portas abertas, né? Isso, eu acho que assim, se eu puder fazer um pedido, que é o pedido mais comum dentro da pandemia,
é que assim, ó, a gente tem a Caco Xavier, a Raiz dos Tambores, um canal no YouTube, a gente tem um canal do YouTube da Casa do Tambor. Nos ajudem, leve as crianças, porque ali a gente tem muito material de vídeo para poder ver, visita nas escolas com menor índice do I10, tem lá resumos, né, desses encontros. Então, acho que é super legal assim, da gente realmente ampliar nossa rede para oferecer isso para um número maior de pessoas. Show de bola. Maravilha, gente. Muito obrigado a todos. Tá Tenham bom, todos gente. uma ótima Obrigado. semana, cuidem-se e é isso Obrigado, aí. Caco. Valeu, viu? Beijo para todos vocês aí. Espero vocês aí pós-pandemia na Casa do Tambor. Maravilha. Tá Tchau, bom. gente. Abraços para todos. Tchau, Cuidem-se. hein?